Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Semana passada eu estava vendo um vídeo sobre caixa. E é caixa de investimento, hein? Não é caixa de papelão não. Enfim, nesse vídeo foi levantada uma questão. Será que vem uma crise por aí? Bom, pensando em termos internacional, talvez eu diria com certeza. Afinal, com a pandemia, os países que não estão se endividando estão apertando o botãozinho do imprimir. Coisa que no final vai dar um resultado bem parecido. Isso para não dizer o mesmo. Mas agora falando do Brasil, apesar das doideiras do Bolsonaro, o Paulo Guedes até que tem segurado bem. Digamos que ele tem sido o paraquedas do Brasil. E dependendo da eleição do ano que vem, pode ser que ficamos ainda nesta queda, uma queda pior, ou passemos a subir. De um jeito ou de outro é sempre bom estar preparado. Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso. E deixem o like. Para começar bem, nada melhor do que falar um pouco de como evitar isso. E bom, primeiro olhem para o legislativo. Afinal, como eu digo sempre, é ele que vai fazer a reforma andar. E diferente do executivo, o legislativo tem muitos candidatos, muitos mesmo. Então é quase que impossível ter pelo menos um candidato bom. E olha que nem precisa ser excelente, hein? Basta ser bom. E mesmo esse processo começando somente ano que vem, alguns vão se reeleger e já dá para descartá-los. E olha que isso não é somente no âmbito federal não, hein? No âmbito estadual também. Mas apesar do estado puxar o Brasil para baixo, o que deixa ele em uma crise mesmo é o federal. Então voltando pro federal, mesmo que no primeiro turno todos vá para Lula e Bolsonaro, como a minha mãe sempre diz, você não é todo mundo. Então no primeiro turno não importa todo mundo, não importa todos, o que importa é o melhor. Deixa esse pensamento de menos pior pro segundo turno. Quem sabe assim no segundo turno menos pior seja realmente o melhor. Mas pensando no pior cenário para se preparar, a primeiro momento pelo menos, não importa quem vencer, vai ter protesto nas ruas. Afinal, em primeiro lugar, essa de raivinha por seu preferido não vencer já tá ficando comum. E apesar disso não ser exclusivo do Brasil, pelo Brasil usar urna eletrônica se torna ainda pior. Afinal, quando se fala de urna eletrônica é só pagar o programador que tá todo resolvido. E apesar disso não trazer uma crise, pode trazer uma imagem ruim pro Brasil, trazendo assim uma pequena queda, ou promoção para alguns. Coisa que mesmo tendo voto impresso e auditável, ainda assim pode ocorrer. Claro, vai dificultar um pouco, mas mesmo assim pode ocorrer. Afinal, neste caso, a pessoa também teria que pagar as pessoas que contam o papelzinho. Então sim, uma urna que imprime e você coloca em uma caixinha do lado, eu aprovo. Eu apoio inclusive, mas nada de levar papelzinho para casa, ou mesmo levar papelzinho já preenchido. Enfim, uma junção de urna eletrônica com voto impresso é sim uma boa ideia, pois assim não tendo compra de voto, pois o número vai ser igual, por não ser feita à mão não tem como identificar quem escreveu aquilo, por exemplo. E graças à urna eletrônica o resultado sai rápido e sempre tendo a possibilidade de contar os papelzinhos para ter certeza. Mas voltando à preparação. Claro que independente de quem ganhar não vai mudar imediatamente, mas o quanto antes você estiver preparado para isso, melhor. Ainda mais se surgir uma crise internacional, e dependendo do país pode nos afetar mais ou menos. Então se um país como os Estados Unidos entrar em crise já é ruim pra gente. E se o futuro presidente do Brasil não souber lidar com crise, pior ainda. E se ele for o motivo de uma crise interna então, enfim, enquanto isso de um lado temos o cenário mais positivo, onde temos preços mais baixos ajudando a economizar, e um cenário no mercado produtivo, aumentando assim os seus lucros. Do outro lado temos um cenário totalmente oposto. E quando se fala de investimento, temos duas possibilidades. A primeira é montar um caixa para aproveitar a oportunidade quando os preços caírem. Já a segunda é dobrar a reserva de emergência. Ou ainda juntar os dois. Bom, vamos começando com o caixa. Diferente da reserva de emergência, o caixa tem que ser algo com retirada imediata. Algo como fundo de retirada imediata ou uma conta que rende. Eu, por exemplo, uso o RDB da Nubank, mas pode ser qualquer conta. Muitos deixam na própria conta da corretora, inclusive. Mas nesse caso eu não recomendo muito porque o dinheiro fica parado. Já em uma conta com rendimento, pelo menos rende um pouco. E embora algumas empresas estejam interessadas em trazer o Pix para melhorar isso, por enquanto só temos o TED. E dependendo da conta escolhida, o TED pode demorar um pouco, aonde a depender do horário pode cair no dia seguinte, inclusive, quebrando um pouco assim a ideia de retirada imediata. Mas com a chegada do Pix nas corretoras isso muda. E pensando nisso, faz sentido as empresas que têm conta querer ter uma corretora e as empresas que têm corretora querer ter uma conta. Então com a Easy Invest virando agora no Invest, pode ser que tenha a possibilidade de usar o saldo da conta sem mesmo ter que fazer transferência, deixando essa ideia do imediato ainda mais imediato. Bom, isso se a Nubank não juntar tudo em uma conta só, né? Mas aí é outra história. Ou ainda juntar tudo em um app só. Enfim, quando se fala de crise, nem todos pensam em oportunidades. Alguns pensam só em aproveitar a época de vaca gorda e estocar para não ter apertos na época de vaca magra. Muitos viram a importância disso
isso quando chegou a pandemia, por exemplo. E com uma pandemia seguida de uma crise, a coisa vai de mal a pior. E é como dizem, quanto maior a queda, mais difícil levantar. E devido a isso que vem a ideia de dobrar a reserva de emergência. Afinal, geralmente se pensa em um ano, que em tempos normais é um tempo que demora para alguém arrumar um emprego. E isso a pessoa tendo experiência, claro. Então, durante esse tempo, além do dinheiro para procurar um emprego, ainda precisa de dinheiro para se sustentar. Daí entraria a reserva de emergência. Agora, em momentos de crise, a coisa muda. Afinal, nesses momentos, tem menos oportunidade de emprego e mais gente desempregada. E com isso, mais tempo desempregado também. E devido à pandemia, sei que muita gente está na época de contar moedinha. E para quem está nessa situação, só existe um caminho, que é evitar juros e dívida. Agora, para quem consegue guardar, nem mesmo que seja R$1, não importa o lugar, se tenha rendimento, seja seguro e tenha liquidez, guarde. Mesmo que agora a bola de neve esteja pequena, no futuro ela pode fazer a diferença. E mesmo que no momento você esteja em uma situação boa, evite pagar juros, pois assim sobra mais para fazer essa bola girar. E por fim, busque conhecimento, não só para aumentar os seus ganhos, mas também para entender o porquê você não ganha mais. E também como consertar isso, é claro. No YouTube tem ótimos canais para buscar conhecimento. No meu canal, na aba canais, vou deixar alguns, por exemplo. E caso vocês conheçam canais que passam conhecimento de modo simples e divertido, podem recomendar. Se achar tão bom quanto esses, quem sabe também entre na lista. Bom, por hoje é isso, então tchau tchau pessoal.